expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Luiz Paulo defendeu que as investigações da Operação Lava Jato sejam ampliadas. A cabeça dessa organização criminosa não está no Congresso Nacional, está no Executivo. Quem nomeou o presidente da Petrobras foi o Executivo, quem nomeou os diretores foi o Executivo, então quem tinha assento no Conselho de Administração era o Executivo. O deputado Zito disse que vai apresentar um projeto de lei criando um fundo com os recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito no Estado. O parlamentar quer que esses recursos sejam destinados a instituições como a APAI e as escolas públicas. A indústria da multa no nosso estado do Rio de Janeiro tem que acabar, ou tem que ser disciplinada e cada vez mais acompanhada por todos nós. E esses recursos, eles teriam que ter um fundo direcionado às escolas municipais, às APAIs, às entidades filantrópicas, para que nós possamos acompanhar e saber que esse fundo, esse recurso da multa, ele está sendo empregado de forma a dar à população uma vida útil e melhor. Os deputados Conte Bittencourt e Eliomar Coelho sugeriram uma audiência pública das comissões de Orçamento, Tributação e Economia para ouvir o secretário de Fazenda sobre os cortes no orçamento deste ano. Esse encontro ele é importante para que o parlamento possa debater com responsabilidade, para que a gente possa debater com o secretário de Fazenda os cortes, né, e a forma como esses cortes foram selecionados. Parece que o corte linear não é o mais indicado. Tem setores essenciais para o funcionamento do dia a dia da vida do cidadão, como o transporte escolar rural, como a merenda escolar. O que a gente ouve e o que a gente assiste é o anúncio de cortes. Então, se é para realmente ser feito esses cortes e atender a uma realidade existente, aí eu tenho a impressão que nós temos que dar o apoio. Agora, o que acontece é o seguinte, isso daí tem que ser mostrado para nós, os critérios, onde se está cortando, o que significa isto. O deputado Valdec propôs um plebiscito de consulta popular para decidir se a região conhecida como Califórnia deve continuar sendo parte do município de Barra do Piraí ou ser anexada à cidade de Volta Redonda. Toda a vida cotidiana desses moradores, dezenas de milhares, tem a ver com Volta Redonda. As crianças estudam em escolas de Volta Redonda. O atendimento de saúde é feito em unidade de saúde de Volta Redonda. Eles trabalham em Volta Redonda. Têm suas atividades comerciais, enfim, todas em Volta Redonda. Estão a 7 quilômetros de Volta Redonda e a 30 quilômetros do centro de Barra do Piraí, onde chegam passando por um pedágio. O deputado Nivaldo Mulim pediu apoio do governo federal para a construção da linha 3 do metrô. Hoje está naquela questão do BRT, que hoje seria construído no mesmo local da linha 3 do metrô. É inviável que, se realmente acontecer isso, não haverá linha 3 do metrô. É impraticável. Então nós precisamos sim, tá? A gente sabe que o país está passando por crise, o Estado, né, o município, né, no geral. Mas nós precisamos sim ter paciência e aguardar para que aconteça realmente o sonho dos gonçalenses, do povo de Itaboraí, Niterói, a nossa região metropolitana, e acontecer realmente a linha 3 do metrô, que é tão esperada e tão desejada. O deputado doutor Julianelli defendeu a valorização do Conselho de Alimentação Escolar. Toda vez que eles precisarem de assessoria contábil, no caso do Conselho de Nutricionistas, isso deveria ser atendido pela Secretaria de Educação, porque eles são voluntários, muitas vezes não relacionados com essa área, sem condição de fazer uma avaliação contábil da Secretaria. Então, eles precisam das assessorias para poder dar o parecer e se responsabilizar pelo que eles estão atestando. O deputado Jorge Felipe Neto defendeu a presença de um representante dos taxistas na Junta Administrativa de Recursos de Infração. Ali a gente tem FETransport, Sindicato de Carga, autoescolas representadas dentro dessa junta administrativa, mas não o táxi, que diariamente é quem mais sofre com a questão da multa. Sendo ela arbitrária ou justa, ele tem que ser
poder ser defendido, se defender da melhor maneira possível. É isso que a gente quer permitir aqui na casa. E o deputado Geraldo Pudim apresentou um projeto de lei que obriga a Secretaria de Segurança a informar as famílias dos policiais em casos de morte em serviço. O objetivo é de que o secretário de Segurança se responsabilize pessoalmente pelo comunicado à família do policial morto em serviço. Não pode o policial, em pleno exercício da sua função de defender a sociedade, ele ser tratado da forma como está sendo tratado. A família recebeu o comunicado mediante um telefonema, ou alguém, nada mais, nada menos do que seja o próprio secretário de Segurança. Hospitais, delegacias e centros de atendimento social podem ser obrigados a divulgar o serviço Viva Voz 132 do governo federal, que orienta sobre os riscos do uso de drogas. O aviso deve ser feito com placas, cartazes ou adesivos instalados em locais de grande visibilidade nos estabelecimentos. A proposta do deputado Samuel Malafaia volta para mais uma discussão em plenário. Os parlamentares aprovaram o relatório da CPI que apurou as condições de serviço da Santa Casa de Misericórdia e a venda de imóveis da instituição. O documento apresentou 6 sugestões. A primeira propõe que a administração da Santa Casa seja feita por uma organização social. Os deputados também querem que o Corpo de Bombeiros faça uma vistoria para a prevenção de incêndio e que a Secretaria de Fazenda investigue a movimentação financeira do ex-mantenedor da instituição, Darra Zarur. O relatório também será encaminhado ao Ministério Público Estadual e do Trabalho e à chefia da Polícia Civil para que continuem a investigar. Muitos imóveis foram dilapidados ao longo desses anos. Só para você ter ideia, 32 imóveis foram vendidos no ano de 2012. Imóveis esses foram doados aí durante essas centenas de anos que a Santa Casa existiu. Centenas de imóveis foram doados e esses imóveis de 7 anos para cá foram vendidos. Então a polícia tem que investigar a fundo o que houve com esses imóveis e quem são os donos atuais. Foi aprovado também o relatório final da CPI das operadoras de telefonia, que apurou os danos causados aos consumidores pela prestação inadequada de serviços das empresas. O texto sugere o fim das multas cobradas dos clientes que desejam interromper os contratos e a garantia ao direito de arrependimento com prazo mínimo de 7 dias. O relatório pede ainda atenção especial para as áreas rurais do estado. Os deputados querem que as concessionárias apresentem um plano de expansão para essas regiões e que o governo regulamente um convênio para a instalação de novas antenas no interior. Menos de 4% das cidades brasileiras estão realmente cobertas por esses serviços e ainda assim eles estão dentro do contrato, ou seja, eles estão atendendo o contrato que eles fizeram com o governo federal com menos de 4% de cobertura. Isso foi uma triste constatação. Um outro problema, e que aí tem a ver muito com o estado do Rio de Janeiro, e que nós podemos trabalhar até pelo Código de Defesa do Consumidor, é um estelionato aplicado, porque são propagandas e propagandas com vendas de aparelho, dizendo que esses aparelhos têm uma cobertura maior, quando a cobertura não vem do aparelho, e sim das antenas. Então é uma guerra de venda de aparelhos, as pessoas se iludem, compram os aparelhos, e muitas cidades, às vezes, em muitos bairros, tem lojas vendendo aparelho, muitos bairros desses que não tem nem antena. Você vai comprar um aparelho num lugar que você não vai conseguir falar, porque simplesmente não tem antena. Estabelecimentos culturais e de lazer que descumprirem a lei da meia entrada podem ter que pagar uma multa mais cara. A proposta da deputada Cidinha Campos altera a forma de cobrança. A multa deixa de ser calculada em UFIR e passa a seguir o que determina o Código de Defesa do Consumidor. A proposta foi aprovada em primeira discussão e volta a plenário para a segunda. No expediente final, o deputado Bruno Dauaire pediu uma revisão dos cortes dos orçamentos das universidades do estado. Nós não podemos inviabilizar o trabalho e a operação dessas universidades. Então a gente vem aqui hoje no plenário, subir a tribuna para pedir que o governo olhe com mais carinho. A educação, nós sabemos que é a base do nosso país, é a base do nosso estado. E, sobretudo, falar da UENF é falar da importância que essa universidade tem para o Norte e Noroeste Fluminense.
A gente consegue, através dos seus professores, da excelência dos seus professores, expandir os ensinos para outras universidades, além de trazer estudantes de outros municípios para se alojarem no município de Campos, o que aumenta, inclusive, a cadeia produtiva e o consumo daquele município.